Então, vamos falar sobre a vaidade e a moral do cristão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as arrecadas que pendiam das suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Sequim. Gênesis capítulo 35, versículo 2 a 4. A vaidade atrapalha e afasta o homem de Deus. Normalmente ela surge em pequenos sinais, mas logo se torna poderosa. Através dela, o homem adora coisas fúteis, investe valores, passa a amar coisas terrenas e a si mesmo mais que a Deus. O objetivo da vaidade é fazer com que a pessoa se sinta bem, bonita, interessante, atraente e importante aos seus próprios olhos e aos olhos humanos em geral. Assim, passa a investir numa conduta ditada pelos ímpios, ferindo a vontade de Deus. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Este é um tema essencial para o conhecimento do cristão que deseja a salvação. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Salmos 24, versículo 3 e o 4. Porque o povo de Deus às vezes é desprezado. Isaías capítulo 3, versículo 9. Isaías capítulo 3, versículo 14. Quem o Senhor vai julgar e por quê? O povo de Deus não deve seguir costumes e culturas das nações, nem se associar com os filhos dos estranhos, mas se manter em obediência e a postura de servos de Deus. Pelo contrário, sofrerá o desprezo e passará a ser oprimido. Deus irá julgar os anciões, pastores do seu povo que consomem a vinha, igreja, que tiram o direito do pobre, quando somente os que têm ouro e prata são vistos nas igrejas. Os mandamentos de Deus foram esquecidos e a doutrina dos apóstolos foi destruída nas igrejas. E assim entraram no inevitável declínio espiritual, um caminho quase sem volta. O que falou Deus sobre os filhos da igreja nos últimos dias? E o que fará a ela? Isaías capítulo 3, versículo 16 ao 24. Deus diz que as mulheres se exaltam, andam de pescoço erguido e têm olhares imprudentes, ou seja, querem ser superiores, independentes, não têm pudor, andam como que vão dançando, requebrando. Então o Senhor fará tinhosa a cabeça dessas mulheres, ou seja, nojenta e repugnante. Deus descobrirá sua nudez e tirará toda a sua vaidade, sua beleza. O cheiro se transformará em fedor. Algumas mulheres da igreja, em meio ao declínio espiritual e moral, são conhecidas pelo apego a joias, modas e beleza externa em geral. São mulheres que não primam pela santidade e pelo amor a Deus. Deus viu que as mulheres se preocupavam em ser belas para despertar a sensualidade. Isto também é notório em nossos dias. Leia 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15 e responda: quais as recomendações de Paulo às mulheres da Igreja de Deus? Leia Apocalipse capítulo 16, versículo 15 e responda: além de vigiar, o que deve fazer o servo de Deus? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, o Senhor Jesus disse ser contra o anjo da igreja por tolerar Jezabel. O que fez ela e qual era o seu costume? Segundo Reis, capítulo 9, versículo 30 ao 33.
Paulo não fez rodeios nas recomendações a Timóteo, que as mulheres se ataviassem, ou seja, se vestissem em traje honesto, com pudor, que não venha a ferir a decência, modéstia e vergonha, mas como convém às mulheres que fazem confissão de servir a Deus. É como disse o anjo a João, que bem-aventurado é aquele que, além de vigiar, guardar as vestes para não andar nu e que ninguém veja a sua vergonha. O Senhor Jesus viu o anjo da igreja, que é o pastor, de Tiatira, tolerando mulheres com o mesmo costume de Jezabel, mulher que se apresentava como profetisa, a qual ficou sabendo que Jeú viria a Jezreel. Então ela se maquiou em volta dos olhos, pondo sombra, e enfeitou a cabeça e olhou para Jeú pela janela. Como castigo, foi jogada de cima do prédio. Seu sangue salpicou as paredes e os cães comeram sua carne. Reis, capítulo 9, versículo 35 e 36. Algumas irmãs da igreja de Tiatira, para ficarem mais bonitas e atraentes, se espelharam em Jezabel. E quem mais fez como Jezabel? Ezequiel, capítulo 23, versículo 4 ou 5. Aparecem duas irmãs, ambas se entregaram à prostituição. A mais velha era Oalá, a sua irmã Oalibá. Porém, para serem bem vistas pelos homens, se levaram a colorir seus olhos e se enfeitarem. O mesmo fez Jezabel para receber Jeú. Oalá representava Samaria e Oalibá representava Jerusalém. Quando pecaram e se prostituíram com outros reis, assim a igreja de hoje, quando as irmãs se pintam e se enfeitam, querem ser vistas por outro rei, e assim se prostitui com ele, adulterando os mandamentos do Rei eterno. Assim como Jezabel recebeu o seu castigo, também será castigada toda a igreja que seguir seu exemplo. Isaías capítulo 3, versículo 25. E os homens que permitem que as suas mulheres sigam o Alá e o Alibá, porque elas também serão julgadas e castigadas rigorosamente. Ezequiel capítulo 23, versículo 45 ao 48. O que outro costume das nações, Deus abomina. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Como deve ser o cabelo do homem, servo de Deus, e por quê? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. É certo a mulher ter o cabelo comprido? Por quê? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. E o versículo 15 e o 16. Leia 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 ao 16 e responda. Segundo Paulo, nas igrejas de Deus, era costume das mulheres deixar os cabelos curtos e os homens cabelos compridos? Leia Cântares capítulo 7, versículo 5 e o capítulo 4 e 1, versículo 1 e responda. Como Salomão considerava os cabelos da cabeça de sua noiva? Esses cânticos revelam o amor de Cristo pela igreja. Quando em Cântares capítulo 4, versículo 12 diz: Irmã minha, porque a igreja também é minha filha de Deus. Esposa minha, porque a esposa do Cordeiro, jardim fechado. Porque a igreja deve ser fechada para o mundo e o diabo não pode entrar nela. É considerada um manancial fechado para a concupiscência. Os cabelos dessa noiva eram como a púrpura, que era um tecido vermelho usado pelos antigos. Observe que em Cântares capítulo 4, versículo 1, Salomão considerou os cabelos de sua noiva como um rebanho de cabras que pastavam no monte de Gileade. Pense e imagine um rebanho de cabras pastando no monte. Assim são os cabelos da cabeça das filhas de Deus. Por esta razão, Paulo diz que os cabelos da mulher serva de Deus devem ser compridos. Se alguém quiser ser contencioso, ou seja, quer contestar ou duvidar
Disse Paulo: nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Sobre as vestimentas, os vaidosos apresentam desculpas e cada vez andam mais nus. Defendem a calça para o uso feminino mais que a palavra de Deus. Estão mergulhando no uso de joias e roupas sensuais. Mas Deus diz: não haverá traje de homem na mulher, e não vestir o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Em Salmo 119, versículo 95, diz: em toda a perfeição vi limites, mas o teu mandamento é amplíssimo. Lendo 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 ao 5, encontramos, entre outras recomendações, que os enfeites das mulheres não fossem na compostura das vestes. Uma mulher vestida com decência não apresenta sua sensualidade, como com roupas apertadas, principalmente com tecido de malha ou coto, com roupas transparentes e curtas. Na verdade, a Bíblia abomina esta prática e por isso pessoas assim não têm parte no reino de Deus. Em Gênesis capítulo 35, versículo 1, Deus fala para Jacó fazer um altar. Que pedido fez o patriarca à sua família e à sua igreja? Você obedeceria a Jacó? Gênesis capítulo 35, versículo 2 ao 4, Salmo 101, versículo 7. Jacó pediu para a sua família e todo o seu povo se livrarem dos ídolos, se purificarem e mudarem a forma de se vestirem. Pediu também para tirarem as arrecadas das orelhas quando Deus pediu para Jacó lhe fazer um altar. Viu este zelo no patriarca e que ele teria coragem de falar ao povo. Assim o povo poderia adorar a Deus no altar de Jacó e iria levantar a ele. Salário. O sábio Salomão diz: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 30, versículo 31. As pessoas que vivem enganadas assim não têm lugar no altar do Senhor. Irmãos, Deus sempre revelou o seu desejo em relação ao seu povo. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. Por isso vale a pena sermos diferentes dos ímpios. Lembre-se das palavras de Cristo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. João capítulo 17, versículo 16. De novo, dele, do mundo, vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Aos que desejam se aparentar com o mundo, o apóstolo Tiago alerta: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Onde quer que haja uma verdadeira conversão, haverá sempre uma consciência para a separação de tudo o que é mundano e sensual. Como orienta a palavra: abstende-vos de toda espécie de mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e o 22. Glória a Deus, aleluia, Jesus.